Olá, pessoal, bem-vindos ao Deep Talks, o podcast da Unisoma. Eu sou Mônica Quache, cientista de dados, estou aqui com Adriano Tomás, analista de negócios, para conversar com vocês sobre inteligência artificial. A gente tenta trazer aqui no podcast os mais diferentes assuntos que tenham a ver com inteligência artificial, porque, afinal de contas, é algo que está assim, super presente no nosso dia a dia, muito mais do que a gente imagina até. Né? A gente passa assim, por diversos setores, diversos problemas. Inteligência artificial está para tudo quanto é lado aí, né? E a gente quer muito, muito mesmo fazer algo que tenha a ver com vocês, que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Então a gente conta com vocês para participar aqui com sugestões, críticas, enfim, manda o seu recado para a gente. Vocês já sabem, né? Para entrar em contato com a gente, procura aí as redes sociais da Unisoma, joga lá no Google Unisoma Soluções Inteligentes, que você acha a gente no Instagram, LinkedIn, Facebook. O próprio site, né, da Unisoma, agora tem lá um link direto para você assistir todos os nossos episódios aqui e também entrar em contato. Tem um formulário lá que você entra em contato direto com o pessoal do Deep Talks. Se você está no YouTube, você pode deixar aqui na caixinha de comentários mesmo, o que você quer saber, a sua sugestão, etc. Aproveita, deixa o seu like, o famoso, se inscreve no canal, etc, etc, etc. Para quem está no Spotify, como eu disse, tem todas as redes sociais aí, você consegue nos encontrar e entrar em contato. E aí, Adriano, com quem que a gente vai falar hoje? Sobre o quê? Vamos falar sobre um assunto muito legal, que eu particularmente adoro. Hoje eu vou puxar a sardinha pro meu lado, inclusive já apresento as nossas entrevistadas, mas hoje sempre uma satisfação estar aqui com você, né, para falar sobre vários temas, né, como você já citou, de inteligência artificial e tudo aquilo que a gente consegue abordar, daqui a gente conhece um pouco. Então essa é a nossa proposta, né, de trazer aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, trazer um pouquinho desses assuntos que estão relacionados. E, claro, né, então, o assunto do episódio do Deep Talks hoje é inteligência artificial no setor educacional. Aí a gente tem uma ampla vantagem aqui hoje, principalmente para os nossos convidados, já vou apresentar, para nos ajudar com o tema, né? Mais uma vez, prazer contar com a presença da galera aqui. Está conosco Karina Ashkar, gerente de planejamento acadêmico da Cogna, né? Ela é graduada em engenharia mecânica e mestre também em engenharia pela Unesp e MBA pela USP. E foi parar nesse planejamento, a gente já vai entender um pouquinho por quê, né? Nessa área de planejamento. Muito obrigado, né? Nós somos gratos ali por você ter aceito o nosso convite, trazer um pouquinho da sua experiência aqui para nós. E também para nos ajudar, a Camila Salles, gerente de projetos na Unisoma. Trabalha também com planejamento, atende a Karina lá na área dela, né? Na Cogna. Graduada em matemática aplicada, né, Camila? E computacional também, especialista em data science, né? Então, tem muito ali, a experiência está contando bastante aqui para trazer para a gente todo esse know-how, né? Essa questão, principalmente no que envolve a inteligência artificial na área educacional. Então, esse é o tema que a gente quer explorar hoje. Acho que hoje o time está completo aqui, com certeza. Quando a gente estava discutindo, né, a pauta para trazer aqui, né, a gente falou realmente na a inteligência artificial no setor educacional. Aí a gente começou, o que tem? Tem planejamento, alocação de professor, tem modelos de evasão, tem precificação, Aí a gente falando, gente, é muita coisa, Além dos clássicos, né? Além das questões mais clássicas, mas tem muita coisa nova. Então a gente falou, não, calma, vamos delinear. Vamos fechar um pouco ali, né? Legal. E aí, então, Camila, eu queria saber de você, pensando ali na otimização, né? Que é a sua área aí de mais entendimento, né? Como que você vê o uso da inteligência artificial no setor acadêmico, né? Na área acadêmica, de planejamento acadêmico, que é o que a Karina trabalha, né? O que você vê de uso ali? Quais são as possibilidades? Conta um pouco pra gente. Legal, Mônica. Bom, prazer estar aqui, né? A gente hoje cuida ali, né, de todo o fluxo, o processo, né? Auxilia a Karina ali, né, na Crota com os processos acadêmicos. E é um processo extremamente complexo, né? Então, a gente tem ali, a gente atua de ponta a ponta e hoje eu queria contar um pouquinho aí para vocês quais são os projetos que a gente tem lá dentro, os módulos, como que a gente auxilia, né, vocês aí na geração de valor, né, gera esses retornos que são altíssimos, né, a inteligência artificial está ali para
gerar muito valor para, no caso nosso, para a Cogna, né, para a Croton. Então, por exemplo, a inteligência artificial por si só, né, os projetos de otimização, por exemplo, a gente pode fazer um projeto ótimo. Se não tiver a colaboração da Croton, se não tiver uma equipe qualificada, né, se não tiver um processo bem estabelecido, fica muito difícil você implementar isso. Você fala da operação? Da operação. Da operação depois, isso né? mesmo. De fazer... O modelo te dá uma resposta, o modelo te dá indicativos, e aí você, de fato, colocar isso em prática. Né? Por que eu estou falando isso, tá? Eu queria fazer esse approach para vocês entenderem um pouquinho mais como que a gente conecta esses modelos lá dentro. Legal. Então, por exemplo, a gente tem o nosso core ali com relação à serialização, que é aquele embaralhamento das matrizes, alocação de professores, dia, horário, choque de horário, infraestrutura, instalamento, né, que a gente fala. Mas, para tudo isso acontecer, a gente tem inteligência artificial nos inputs, por exemplo. Então, para a geração das bases, das premissas acadêmicas, né, cara, a gente tem modelos para isso. A gente tem ali inteligência artificial na ponta. Então, a gente tem, por exemplo, nesse momento, nem sempre a gente tem códigos, né? Que são aquela base estruturada. Uhum. Então, você tem que fazer comparativos de strings, você tem algoritmos de similaridade ali na ponta para fazer a geração de bases acadêmicas. Por exemplo, base de precedência, coprecedência, equivalência, que são inputs para esse modelo, que é o modelo principal ali, que a gente chama de serialização, né? Então, além disso, a gente tem, conectado com esses modelos, views, que a gente chama, são telas ali de colaboração das unidades, dos consultores, né? Para fazer tanto essa colaboração dos inputs, como as edições de output. As validações, né? Também são feitas As validações. Então, por exemplo, igual eu comentei no início, né? A gente tem um modelo ali, que ele vai cuidar de 90% desses alunos, né? Ele vai cuidar de situações, as matrizes ali, mas tem situações muito específicas que precisam ser editadas, né? Então, você gera, por exemplo, ali as ofertas, né? No próximo semestre desses alunos. Ofertas seriam as disciplinas, é isso? Que vão ser ofertadas. Isso. Tá. Então, por exemplo, esse aluno tem uma vida acadêmica, que quando ele entra, é calouro, é planejado uma matriz, né? E aí, com relação à situação, se ele teve reprova ou não, né? Ele pode mudar ali, por exemplo, ele não pode fazer cálculo 2 se ele não cursou cálculo 1. Então, se ele reprovou cálculo 1, a gente precisa replanejar, né? Essa vida dele. Então, a serialização, ela olha tanto para o histórico dos alunos, quanto para as restrições que a gente tem ali, e sugere a alocação dele no próximo semestre, né? Então, quais são as disciplinas que ele vai cursar no próximo semestre? É isso que eu ia te perguntar. Vocês fazem, então, esta sugestão. Na verdade, existe ali um monte de validações, na verdade, e confirmações dessa grade, dessa linha sugerida pelo modelo. Isso, então você tem essa solução, entram ali, a gente tem uma série de validações, não é uma validação só, a gente tem ali um mapa de operação que planeja todas essas validações. Então, vem esses consultores, né, vem as unidades e podem fazer alterações com relações específicas desses alunos, né? Então, a inteligência artificial está ali, né, para fazer a geração, a sugestão macro, mas existem edições ali do pessoal para tornar a coisa mais precisa e realmente colocar em produção essa solução, né? Jogar ali no Olimpo, né, na base de dados, para efetivar isso no futuro, né? E isso está totalmente implementado, né? Então, isso hoje já funciona 100%. Como é que está essa evolução hoje? E assim, pensando no que vocês já usam deste planejamento, ele está totalmente fechado, completo, nesta operação, né, que a Camila citou. Isso tudo hoje apertou o botão, já sai aqui, a coisa já está 100% funcionando. E onde você vê, com sua experiência, né, o que isso agrega e onde você vê ainda alguns ajustes, né, que seriam legais? Na verdade, assim, eu estava conversando muito com a Ká sobre isso. A gente tem, né, a Croton, de uns anos para cá, ela está passando por a Cogna, né, a gente vai trocando aí os nomes, mas ela está passando por uma transformação digital e a gente não consegue fazer transformação digital se a gente não digitalizar nossos processos internos, né? Então, a gente fazia ali muita coisa manual
E aí, com o tempo, a gente foi colocando. Então, assim, tem um pedaço, uma grande parte que já tá, né, Cá, já tá automatizada, mas a gente ainda tem alguns pontos que a gente vai colocando ao longo dos ciclos, né? Então, vamos automatizar essa parte aqui. Então, e essa automatização, ela vem com estudo, com premissas, com regras acadêmicas que a gente precisa colocar para o modelo entender o que é... o que ele precisa ou não respeitar, né? E essas regras, elas são dinâmicas a ponto de você ter que transformar para cada ciclo ali ou não, isso é uma coisa não tão dinâmica, mas eu imagino que vocês têm um dinamismo na operação bem forte, né? Esse é um ponto importante, porque assim, a gente planeja, né, Cá, no entreciclo. Chega no meio do ciclo, surgem muitas oportunidades, surgem ali alterações das regras existentes, né? Por exemplo, a presencialidade que a gente teve esse semestre e tal. Então, assim, a gente faz o planejamento e chega no meio do ciclo, você tem aquele planejamento, mais um monte de demanda que são oportunidades, são mudanças, né, do processo, porque é vivo. Sim. A gente está ali trabalhando para geração de valor, Ou então... seja, não é apertar o botão no início do semestre e vai descansar e próximo a gente se fala. Então, eu tava achando que o esquema era esse, sabe? Do tipo assim, você trabalha ali no início do semestre, uns 2 meses, né? Planeja e pronto, né? Não precisa fazer mais nada. Na verdade, assim, a gente... Hoje a gente tenta parametrizar de uma forma que a gente consiga ter essa flexibilidade. Então, esse é um ponto muito importante da inteligência artificial, né? Porque a gente consegue colocar... Fala, gente, isso já aconteceu em algum momento? Será que a gente poderia querer mudar isso em algum futuro? Tipo, beleza, então vamos colocar uma variável para a gente poder ter essa flexibilidade, ter resultados mais rápidos? Então, tipo, esse é um ponto muito legal, assim. Quando a gente não trabalha com a inteligência artificial, você tem que fazer o que tem ali e pronto, você está fechado, quadrado ali naquele ponto. Tá. Se você tem essa flexibilidade para variar, para mudar uma informação, a gente consegue ter vários resultados e entender o que é resultado melhor, né? Consegue gerar mais provas de conceito, na verdade, das ideias que vocês têm ali, né? Isso que eu ia perguntar. É tipo assim, uma simulação, digamos, do planejamento. Você consegue fazer vários testes para ver qual é a melhor situação para vocês, daí é isso? Isso, exato. Qual é o melhor resultado para a gente poder... E aí a gente consegue colocar várias variáveis. Assim, a gente pode colocar o custo, né, de quanto que isso vai custar. Eu posso colocar em relação a indicadores específicos dos alunos, quantas disciplinas que eu estou colocando para o meu aluno no ciclo que vem. E aí a gente consegue medir isso, né? Entender, não, isso daqui tá bom, isso daqui tá ruim. E a gente vai conseguindo fazer várias simulações e melhorar o resultado do que a gente está entregando lá para o aluno. Mesmo com a coisa rodando. Mesmo com a coisa rodando. Legal. Tanto relacionado à otimização, que é o Cacá trouxe, quanto à qualidade do que a gente entrega mesmo, assim. Eu percebi na fala de vocês que a inteligência artificial, quando ela é agregada dentro desse processo, então ela te dá rapidez na tomada de decisão mesmo durante o processo acontecendo. Ou seja, tem toda uma preparação, como a Camila citou, mas no meio da história eu quero mudar. Eu preciso alcançar alguns KPIs ali, e eu preciso fazer testes, né? E aí vocês fazem uso dessa ferramenta, né? E é legal porque tudo está mapeado ali, né? As regras de negócio, desde a parte de liberação de carga horária, de custos previstos. Então, se a gente altera uma regra, uma parametrização, você roda em pouco tempo ali, você tem já um dashboard, um mural de KPI já falando, olha, essa quantidade de alunos, essa carga prevista teórica, essa carga prática, alívio de PAN, custo previsto. Então, tá tudo muito encaixadinho ali, né? Então, você consegue tirar resultados muito rápidos, fazer essas simulações, né? E numa granularidade que manualmente seria absurdamente, né? Não vou falar impossível, mas seria muito difícil vocês fazerem. Eu ia falar isso. A gente pode fazer um aluno-aluno? Podemos, mas a gente está sujeito a uma mão de obra imensa e erros humanos, né? Que isso acontece. E assim, o interessante que a gente tem nessa parte da inteligência acadêmica, a gente consegue extrapolar esses erros. Então, tipo assim, poxa, teve um erro aqui, deixa eu entender no todo o quanto que tá dando um problema aqui. E aí a gente vai criando as nossas consistências, né? Então, assim, ciclo a ciclo, a gente vai adicionando consistências, entendendo os principais problemas e melhorando, que é a melhoria contínua, né?
Então, a gente consegue colocar isso dentro do algoritmo. É uma coisa bem legal, assim. Retroalimenta o modelo. Isso. Legal. Camila, uma pergunta, acho que é um pouco mais técnica, eu não sei. A gente fala muito assim, o modelo, né? O modelo. Mas eu entendo que num processo tão complexo, não tem só um modelo mesmo, são várias pecinhas ali, né? Como é que é isso daí? É muito legal, porque é um desafio você fazer... Os modelos lá na Croton, eles alimentam um ao outro, assim, é uma cadeia, é uma sequência. Então, é um desafio você fazer isso acontecer, né? Você linkar esses modelos de tal forma ali a eles conseguirem se comunicar um com o outro. Então, a gente tem igual modelos de premissas acadêmicas, de pré-input, você tem modelo da serialização que funciona para várias etapas, funciona para veteranos, funciona para calouros. Ele roda mais de uma vez no ciclo. Você tem modelo de ensalamento, né, que vê as salas, os horários. Você tem um modelo de timetable, que vai ver os docentes, o encaixe ali dos docentes. Você tem uma plataforma de disponibilidade docente que traz essa colaboração. Todas as unidades vão lá, os docentes preenchem. Tem a parte dos coordenadores, das avaliações, que vem de input para o timetable. Você tem, eu vou falando assim para vocês terem dimensão da coisa, né? Não, mas a minha pergunta foi nesse sentido mesmo, porque eu sei que a geração administrada, você tem modelo de evasão, você tem ali a parte de... De ingressos vocês trabalham? De inturmação. De ingressantes tem também? A parte de calouros, né, dos ingressantes. Tem modelos de correção de score de grade. Então, tem muito modelo ali, né? Esses modelos não funcionam só para uma etapa. Então, por exemplo, quando eu falo ministrado, tem Ministério de Ofertas, às vezes, calouros, veteranos. Então, assim, são muitos modelos, que às vezes esses modelos funcionam para mais de uma etapa do ciclo. Então, você tem que ter parametrização desses modelos para rodar para mais de uma etapa, porque os inputs têm, às vezes, características diferentes, né? Então, por exemplo, quando você fala de veteranos, né? Os alunos estão ali na Croton já. Quando você fala de calor, você não tem ideia de quem vai entrar. Às vezes não formalizou as pessoas que vão entrar. Você está rodando antes ali do fechamento, né? Sim. Do comercial de calores. Então, você tem que trabalhar uma previsão de entrada. Isso. É isso que eu ia perguntar. Se você tem modelo também, não é expectativa, né? Você falou que tem modelo de evasão. Tem. Isso é um modelo preditivo. O modelo de ingressante também, vocês usam esse... A gente usa umas projeções que vêm da Croton. Então já são dados de entrada para esses modelos. Isso. E a gente tem 2 fases no calouro. Você roda o planejamento com uma fase de calouros previstos e depois você roda com uma atualização desses calouros. Do que vai para conseguir fazer um planejamento mais preciso ali dos cursos. Então, uma visão mais precisa dos cursos. Então, assim, é extraordinário ver como a gente tem tanto modelo, tanta inteligência artificial na Croton, e como eles se conectam tão perfeitamente. A gente tem um resultado que, no fundo, vai para a produção, é implementado. Quando sai da enturmação, realmente isso vai lá não sei se vai para a produção, né? Para o RP, para o nosso sistema, é isso. Vai para o dia a dia. Alguém pega esse resultado. Então, é lindo você ver, no final eles trazem uns indicadores, de falar assim, olha... saiu do sistema e a gente conseguiu enturmar tanto, sabe? Você vê aquilo realmente sendo implementado e fazendo acontecer. A satisfação de você planejar e ter no final, né? O que você esperava, isso é fantástico. E esse tipo que a gente fala, né? Sempre a inteligência artificial em vários setores, a gente fala, já trouxemos aqui, falamos várias vezes sobre isso. Do planejamento, principalmente quando você fala de planejamento integrado, onde você tem ali a entrada de um e a saída do outro e a coisa vai... Tem uma cadeia ali de decisões. Quando você planeja lá atrásão, né? Porque você falou de ingressante e veterano. São times diferentes também. Né? Você falou que primeiro você faz uma calibração, depois você fala, e agora mede um pouquinho para ver como é que tá aqui. E no final da história você vê aquilo de fato, se você conseguiu chegar onde você queria ou não, né? Então isso deve ser muito prazeroso. Sim, e tem, né, Kai? E tem o desafio dos times que você tem que ter de publicação dos dados. Então, tipo assim, você colocar lá os docentes escolhidos é um time, você colocar a enturmação de veterano é outro. Então, assim, como que você trabalha? E aí tem um desafio de performance dos modelos ali, né, da equipe alocada e tal. Como que você trabalha para fazer as publicações de produção ali, né? Retornar esses dados no time correto, sabe? Num tempo tão
curto de planejamento, porque se você considerar a quantidade de processo, né, cara, é curto, assim, é um prazo bem apertado. Então, quando a gente presta ali o suporte para cá, né, sustentação, porque a Unisoma, ela tá colada na Croton, assim, para fazer isso acontecer. Não, a gente não vai entregar o modelo e falar assim, Karina, se vira. Valeu, falou, não é assim. Até semestre que vem. Até o começo das aulas, né? A gente acompanha o cronograma deles. A gente faz todo um controle ali das datas. Às vezes aquela coisa muda, surge uma oportunidade, eu tenho que ter uma mudança. Surge ali uma regra, uma coisa que não estava prevista, então a gente faz, por exemplo, na serialização e fala, nossa, então não considerou isso, volta e faz de novo, sobe correção, faz os suportes, né, Ká? O tempo inteiro a gente está ali com vocês, conversando todo dia, toda hora, sabe? Sobre qualidade do resultado. Então, é muito dinâmico. A Camila está trazendo uma coisa aqui que é bastante importante nesse tipo de trabalho. É uma parceria muito grande, né? Sim, entre total. cliente e Unisoma, que isso é muito importante, né? Para o projeto legal. dar certo, né? E tem um ponto que a Camila já citou, imagino que a Karina vai concordar, que toda vez a gente brinca aqui, né? Que o nosso sempre vilão é o início, são os dados. E quando você traz ali, né? Que vocês têm também uma preocupação, que a inteligência artificial também trabalha neste início de processo. É ali que eu vejo que, né, pelo que vocês falaram, até te perguntar sobre isso, um ponto já, um pontapé muito rico já, né? Exato. Tudo que a Camila citou, Karina, tem alguma coisa em termos de modelo ou de aplicação nesse processo todo que brilha aos olhos mesmo, que você fala assim, esse é o destaque, que traz aquilo e fala, nossa, valeu a pena, né? Claro, todo o resultado sim, mas algum destaque para essa cadeia toda? Eu ia falar assim, acho que o processo todo é isso, sabe? É aquela empolgação. A gente começa ali nos inputs e a gente falando desse negócio do mapa da operação, é tudo muito amarrado, né? Então, assim, eu brinco com o time que se a gente atrasar um dia aqui, é um dia lá no começo das aulas. Tipo, é isso. Não tem é matemática, né? Não tem como. Ou alguém vai ter que perder um dia para não atrasar o início das aulas. Então, assim, acho que, voltando um pouco nessa parte assim, do que me brilha, acho que como eu comecei muito ali nos inputs, né? E aí a gente sofreu muito nos inputs, porque é aquilo, se você coloca uma coisa errada, não tem saída. Lá no final não vai dar certo, vai dar um problema. Então, acho que esse é um que me brilha, eu acho que muito mais porque é isso, né? A gente apanhou bastante fazendo tudo manual, fazendo tudo mais ou menos. E aí, quando a gente colocou isso na inteligência, né? A gente chegou para Camila e falou, Cá, é assim, a gente tem uma lógica, a gente tem um conceito acadêmico e esse conceito precisa ser respeitado. E aí, tipo, beleza, quando vai para o código, o algoritmo entende o código. Mas como que o algoritmo vai entender o conceito, né? E aí eu falei, não sei, precisa fazer. Não sei. Eu sei te contar que o aluno não pode cursar cálculo 2 se ele não tiver cursado cálculo 1. Mas como que você vai fazer? Entender isso e fazer isso virar um código para o algoritmo entender, é com vocês. Então, assim, esse é um ponto que eu acho que é muito importante, assim. Porque é isso, né? A gente falando dos inputs ali. A inteligência não vai fazer isso sozinho. A gente precisa explicar para ela isso, né? Então, esse é o ponto que eu acho que é o que me dá, assim, mais brilho nos olhos, né? É o resultado na entrada, não é nem na saída ali, né? É o resultado que você vê e fala, tá tudo indo bonitinho pro modelo, né? Agora eu posso... Vamos tranquilo, né? Exato. E é isso que eu falo das consistências, assim. Porque, tipo assim, eu não posso dessa primeira etapa aqui, eu não posso deixar passar pra frente com problema. Porque aí já era. Vai dar um problema lá na frente, com certeza. Aí, só para quem não tá muito familiarizado com o termo, né? Consistência seria esse check se os dados, se as entradas estão ok, é isso? Isso. Tipo, tem um probleminha aqui, tem um erro, e aí ele vai me fala assim, olha, tem esse erro aqui em várias informações que você colocou aqui. Tá. Então, assim, o input, eu vou falar um pouco, acho que,
para o pessoal Fica à entender, vontade. mas, por exemplo, o cálculo 1 é precedente de cálculo 2. Esse seria um input, né? As informações que eu tenho de laboratório. Todas as disciplinas que precisam de um laboratório, eu estou falando em qual laboratório que essa disciplina vai ser estudada? É importante isso. Porque senão eu vou colocar essa disciplina para o aluno e eu não sei se tem um laboratório disponível na unidade. Certo. Então, assim, algumas coisas assim, estou falando um pouco mais Operacional, específica. sim, mas fica mais claro. Porque eu acho que é isso, sabe? Então, esse é um ponto legal, né, E, cara? cara, eu queria colaborar porque a gente fala muito de consistência antes, né? É. Mas também tem verificações pós. Por Isso. exemplo, quando sai da serialização que a gente fez o embaralhamento ali, né, das disciplinas futuras dos alunos, tem a volta de matrizes, que é um modo específico que a AK checa, tem uma inteligência que checa, né, com as regras passadas pela AK, as matrizes até alunos. A gente entra aluno a aluno ali nas verificações. Então, mesmo a gente gerando o resultado pela inteligência artificial, as unidades indo lá alterando e fazendo validações, eles mesmos fazendo alteração, a AK ainda faz, né, uma validação final para subir, né, essa matriz de volta ali No sistema. no sistema. A inteligência está atuando, então, né, na melhoria dos seus dados de entrada, no seu processo, obviamente, com as sugestões, né, como vocês disseram, porque não tem tomada de decisão automática, apesar de... Existem alguns pontos, eu imagino, né, que tenham decisões, assim, já programadas, que te falam, é nesse caminho que você vai seguir. E que é parametrizável, imagino, né, que você vai alimentando. Isso. E essas consistências retroalimentam também estes caminhos, né? Mas ao chegar no final, você também tem consistência. Você também tem retroalimentação. Quer dizer, ele é um processo cíclico também, né? Porque no próximo, você vai começar praticamente com as consistências que você terminou o outro, né? Não com os mesmos dados, mas com as mesmas regras, imagino eu. Sim. Sabendo que você vai construir no próximo ciclo aquilo que você viu de defeito ou de falha, que eventualmente pode ter ocorrido durante esse processo. Isso. É isso? Exato. Legal. E assim, a gente fala assim, né? O processo hoje a gente ele é praticamente um todo ali dentro da parte da graduação, né? Da graduação presencial, especificamente. Então, assim, a gente trabalha ali com a parte de eu entender quais são as ofertas que eu vou gerar para o próximo ciclo, então, quais são as disciplinas que eu vou precisar ofertar para o próximo ciclo. Depois que eu entendo quais são essas necessidades de disciplina, de forma otimizada, e de acordo com o número de alunos que eu tenho dentro da unidade e tudo mais, eu vou fazer a alocação dessas disciplinas dentro de um dia da semana, dentro de um horário. Então, esse é um desafio grande, né, Ká? Que é assim, a gente precisa entender como que eu não vou chocar o horário. Se tem 2 alunos que precisam daquela disciplina, eu não posso botar essa disciplina na oferta num dia que dá choque de horário para esses alunos. Depois que eu faço essa alocação, o dia da semana, o horário e o professor, né, a alocação docente em si, aí depois, na hora que eu finalizei tudo isso, eu finalizei meu semestre e aí eu tenho a vida real do aluno, ou seja, o aluno que estava cursando aqui no passado, ele já concluiu as disciplinas e aí eu vou enturmar esse aluno, então que é a última fase ali do tipo... É isso que eu tenho de oferta. Vamos botar o aluno para dentro? Vamos botar o aluno para dentro. Ele entrou para dentro, ele volta para dentro do nosso sistema. Então, assim, é toda essa parte inteligente e depois eu venho e jogo ele para dentro do nosso sistema. E aí, no final, quando eu estou jogando para dentro do nosso sistema, eu ainda tenho as consistências ali para entender, olha, eu fiz todo o processo, eu fui validando se não tinha nenhum problema e eu voltei ele para dentro do sistema e validei se não tinha nenhum problema. Até para a galera entender. Porque seria o mundo lindo, né? Seria todos os alunos terem todas as disciplinas nos horários que eles puderem. Que maravilha, né? Todos nós não temos isso. Então, E todos os alunos passam em todas as disciplinas, ótimo, né? Isso. Esse planejamento seria fantástico. Mas mesmo se eu tivesse, ainda tem uma questão de custo. E de recurso de espaço, né? Não cabe todo mundo ali. Mas, por exemplo, o que a gente chama de quebras, né, Cá? Então, assim, é eficiente... Por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo planejamento lá, eu tenho docente à vontade, eu tenho sala à vontade. Recursos livres. Recursos livres. É eficiente eu colocar 3 alunos por sala de aula, sendo que cabe 40? Não é. Então, como que eu encaixo as especialidades que são os cursos? Como que eu encaixo e faço uma eficiência desses alunos para eu tentar encher essas salas de tal forma que meu custo ali fique, né, o mais otimizado possível?
E para que o aluno também tenha o máximo de disciplinas que ele puder. Isso. Né? Claro. Porque senão coloca 5 disciplinas no mesmo dia. Agora você vai e escolhe. Não. Não dá, né? Poxa, ele tem 5 disciplinas para se formar. Você põe tudo na segunda-feira. Que maravilha, né? Imagina que esse seja Então, um assim, baita esse desafio. algoritmo, ele é tão legal porque ele está olhando vários vieses. Ele está olhando garantir oferta para os alunos, ele está olhando o ponto de vista ali dos custos, né, de eficiência de custo, ele está olhando premissas acadêmicas, ele está olhando tanta coisa ao mesmo tempo que se você fosse fazer na mão, ia ser muito complexo. Você imagina, porque você tem que fazer isso para semestralizados, que são alunos que estão em fase, né, as turminhas em fase. Agora, você imagina os alunos que reprovam uma disciplina. Os amigos, né? Esses amigos que complicam o nosso esquema, né? Você tem você tem muitos alunos ali que reprovaram e ele está fora de fase. Como que você encaixa as disciplinas ofertas desses alunos? Porque com eficiência é difícil fazer na mão, né? E aí você tem um algoritmo que faz isso para você, né? Que é super eficiente, roda rápido, e aí você tem resultados rápidos, e ao mesmo tempo você pode garantir uma qualidade nesse nível que a Cara está falando. Cheio de consistência antes, depois, indicadores, mural de KPI, indicadores de qualidade, verificações. Então, assim, a gente está falando de uma inteligência artificial que está extremamente otimizada e que vai ter uma qualidade nos dados, porque tem cheque da Croton, tem cheques automáticos, então... Olha que maravilhoso é esse resultado. Não, eu fico imaginando, né? A gente tá falando aqui, eu não vou nem te perguntar o seu universo, porque talvez nem caiba, mas isso já é difícil para quem eu já trabalhei numa unidade onde o planejamento da unidade, de uma unidade, onde eu tinha uma limitação física ali, tinha professores, bem menos professores, obviamente, do que vocês estão falando, e vocês estão falando isso para o Brasil todo. Para o Brasil todo. Exato. Com centenas de unidades, então, exato. Então, assim, vamos lá, né? Vamos complicar a guerra um pouquinho, né? Se para uma unidade isso já é um desafio, porque tem horários dos professores, recursos, sala de aula, laboratório, como vocês disseram, turnos diferentes, e aí tem aqueles turnos que se intercalam, né? Manhã, tarde, tarde, noite. Exato. Além de tudo isso, a gente ainda tem esse desafio de fazer isso para todas várias, as unidades. Né? E como que entra a questão de modalidades, né? A gente tem agora ofertas online e tudo. Eu sei que você falou, né, seu essencialmente presencial, mas e o que é online? Como é que ele entra nessa jogada? O online, ele também está previsto lá nas matrizes, né? Então, assim, o curso presencial hoje, o MEC, ele possibilita que a gente tenha 40% dessa carga horária do curso como online, para os alunos que fazem o curso presencial. Então, a gente tem algumas disciplinas que são online também, e isso também é previsto, a gente consegue, inclusive, mapear isso no algoritmo. Essas disciplinas são as disciplinas que a gente vai ofertar online, essas são presenciais. Então, a gente tem essa possibilidade, né, de fazer essa marcação no algoritmo, e aí esse é um ponto que eu ia falar da evolução, né? Tipo assim, cada ciclo muda. Antes de 2019, essa portaria do MEC saiu no final de 2019, se eu não me engano. Antes de 2019, a gente tinha 20% das disciplinas que a gente poderia ofertar, 20% da carga horária das disciplinas a gente poderia ofertar EAD. Depois mudou para 40%. E aí, a gente precisa mudar. Então, esse é um ponto importante, sabe? A gente foi colocando novas funcionalidades no algoritmo que possibilitava a gente se adequar, assim, né? Nas demandas, tanto regulatórias quanto demandas de mercado mesmo. Então, isso foi uma alteração que a gente fez. Eu ia falar um ponto que a gente estava falando aqui muito do aluno que é fora de fase. A gente antes também tinha um processo, né? Um processo operacional que a gente fazia essa otimização olhando para as turmas da unidade. Então, a gente fechava um bloquinho de turma e falava assim, isso daqui vai ser essas ofertas. Só que aí, cada aluno tem uma trajetória. Não, assim, uma parte muito grande dos alunos que tiveram reprovas, que vieram transferidos, também, isso. Então, assim, a gente tem alunos que têm uma história específica dele, né? A história dele ali. Tem que atender também. Exato, exatamente. Ele é nosso aluno. Então, assim, quando a Cá às vezes traz alguns termos que a gente acaba usando mais internamente, mas, tipo assim, o aluno que não acompanha a turma, ele também precisa das ofertas. Então, isso também foi uma alteração que a gente fez com o tempo, que a gente foi
melhorando, né, as funcionalidades, a gente foi criando um projeto novo, assim, em relação ao algoritmo que a gente utilizava, e é isso que possibilita, né, a gente Legal. fazer de forma automatizada. E uma coisa bem individualizada, né? Pelo que eu entendi que você falou antes, o planejamento era para turma Pra toda. turma, E aí isso. aquele aluno que estava fora de fase Se encaixava tenta onde dá. se encaixar do jeito que dá. E aí agora é olhando para o aluno. Exato. Né? É isso? Exato, exatamente. Tem vários modelos de ensino, né? Você tem instituições que, como nós cursávamos o ensino básico, né? Tinha lá a primeira série, segunda série, terceira e assim... O Adriano não quer entregar, ele ia falar primeiro grau, segundo grau. Não vou falar. Olha, é parceiraça, né? Mas Na minha época também era. Não, com certeza. Mas tinha aquela grade que ia andando junto, né? Aquela turminha, né? Então, e é isso... Hoje você tem as turminhas que andam juntas, né? Sim. Quantas se formaram com você? De que entraram? Não vou nem perguntar pra matemática ali, porque deve ter de 40, Na deve ter estatística? 5. Na estatística foram Nossa. 7. Não, foram 7. Ó, 7 de 70. Boa, 7 de 70. É. Olha lá, 10%. Matemática de 4 de 40. Eu fui a Não deve única estar por aí. mulher da formatura, Adriano. Olha lá, tá vendo? Eu tenho uma foto, assim, com toda a galera? rapaziada que foi acumulado, né, de outros Então, cursos, isso. de outros anos. E eu era a única... Eu tenho uma foto que eu tô no meio, assim, homem aqui, homem aqui. Então, assim, não é uma... É uma realidade já, né? Então, não é aquela questão seriadinha, bonitinha. Então, para programar isso, não é moleza. É. E é importante, né, assim, a gente ter essa visão individualizada, né? Tipo, acho que já foi a época que a gente tinha que olhar como um todo e não olhar para o indivíduo. Então, tipo assim, esse é um ponto importante. A ferramenta computacional te dá essa possibilidade, né? Essa esse granularidade, micro, né? Isso. Legal. Muito bom. Mas a gente tá falando aqui muito do presencial, exceto medicina, né, Cá? Porque Isso. na medicina é diferente, né? Tem uma pegada, né? Medicina, cursos um mais pouquinho de diferente. turma, né? Isso. Isso. Tem uma visão um pouco diferente. Não sei por quê, né? Acho que talvez o nível de reprova seja menos, a evasão seja menos, não sei. Eu acho que tem a ver também com o encadeamento do curso, Ah, assim, da verdade. matriz. É muito preso, né? Você tem que fazer esse semestre para você cursar o próximo. Exato. Não tem como fugir disso. Exato. Legal. Eu acho que tem muito a ver com isso certo. também, sabe? Não sei, assim, acho que é um pouco mais a parte do modelo acadêmico mesmo, assim. Legal. Então, não você que não tenha oportunidades, né? A gente, assim, como você diz, a gente tá falando hoje, a gente não sabe o dia de amanhã Sim. como que a gente consegue melhorar, né? Tá sempre evoluindo, né? Acho que esse é um ponto. Mas o que você está dizendo aí, então, é que, por exemplo, para a medicina tem uma coisa à parte, então, nesse modelo, porque tem uma série de coisas específicas do curso, é isso? Então, ele acomoda isso também, o algoritmo? Hoje a É gente isso? não planeja a serialização em medicina, Ah, tá. só planeja em turmação. A gente em turma, tem medicina rodando em turmação. Mas a gente está avaliando, né, cara? A gente está ali entrando em algumas áreas, né, fazendo um assessment. Então, tá em processo de... Mas tem essa, de por conta dessa adaptação. característica, né? Muito da matriz mesmo, né? Agora fica claro. Isso. Mas é interessante, né? Então, você tem ali... É possível olhar as individualidades do aluno, Exato. mas também é possível você olhar as características específicas de Do um curso, né? Então, é Isso. bem flexível, dá para fazer muita coisa, a né? solução sob medida, né, que É, a a gente solução sob fala, medida. porque é diferente você comprar um software de mercado e você, né, fazer algo sob medida. Você estuda a empresa, você chega lá, vê as regras de negócio, faz as devidas adaptações. Mudou agora, vamos colocar, então vamos. É feito para o seu negócio, então a chance de isso ser mais preciso, gerar melhores resultados, é mais alta do que uma solução de mercado. Né? Camila, eu vou te contar uma coisa agora. Deu tempo. Ó, falando. Você viu que ela é rápida. Ela corta mesmo. Ela fala, não, sabe? Eu achei que ela ia falar assim, Camila, eu vou te perguntar um negócio agora. Eu falei, ai, Não tava na pauta. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Fique tranquilo. Gente, Infelizmente. acho que tem mais papo aqui ainda, Com né? certeza Tipo, temos. cada pouquinho que a gente vai falando, surge mais um. Eu acho que um o assunto, de hoje tudo. foi muito legal para vocês trazerem, né? Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, essa questão da aplicação em si, né? E muito provavelmente aí a gente pode pensar numa pauta mais específica, Mas mais olhando para um modelo, né? E acho que falar um pouco mais, de fato, nas técnicas mesmo, Das né? soluções, Acho que talvez das pode técnicas, sim. pensar nisso. E vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo, se precisarem, né? Se tiverem dúvidas, mandem pra gente. Eu acho que isso é muito legal. A gente entender um pouquinho até onde a gente precisa descer o assunto aqui, né? Se aprofundar. Isso, Bem Adriano, legal. boa. Quem ficou com dúvida aí, pra Camila, pra Karina,
manda pra gente que a gente traz elas de novo aqui para conversar mais um pouco com a gente. E eu acho que a gente vai encerrando por aqui, sempre lembrando, né? Para quem quiser entrar em contato com a gente, deixar críticas, sugestões, etc. Nossas redes sociais é só procurar a Unisoma Soluções Inteligentes. A gente está no Instagram, LinkedIn, Facebook. O que mais, Adriano? Sempre esqueço. O site, sempre o site é importante. Unisoma.com.br/DeepTalks, quem quiser já ir direto nos episódios. Isso, perfeito. E aí, nesse endereço aí que o Adriano falou, tem também o formulário para já entrar em contato direto com a gente. E a gente aguarda, então, aí os comentários, o recadinho de vocês. Obrigada, Karina. Obrigada, Camila. Foi muito legal o papo com vocês. E a gente se vê na próxima. Valeu. Tchau, tchau.